Nesse vídeo nós vamos analisar um problema de programação linear, certo? E ver como modelá-lo e usando a planilha Calc, que também poderia ser usado o Excel, certo? Para resolver esse problema. Então o problema é o seguinte: uma marcenaria produz mesas e cadeiras. As cadeiras têm preço de venda de R$50 e mesas R$100. Cada cadeira consome 10 metros quadrados de madeira e cada mesa consome 30 metros quadrados. A marcenaria tem um estoque de 200 metros quadrados. Qual a quantidade desses produtos deve ser produzida para ter lucro máximo? Bom, primeira coisa, vamos identificar a variável. O que é variável? É aquilo num modelo que eu tenho poder de alterar, né? São os dados de entrada. Então, olha só, o que eu posso decidir nesse modelo? Os preços já estão definidos, né? Estão definidos, não é variável desse problema, certo? A quantidade de madeira que uma cadeira e uma mesa consomem também já são características do problema, não tem como influir nisso, certo? O estoque, no momento eu tenho apenas 200 metros quadrados, não posso alterar de acordo com a minha vontade, certo? Então, o que eu posso definir, chega um belo dia de trabalho lá, tem essas informações. Eu posso definir naquele dia de trabalho quantas mesas e cadeiras eu vou produzir, certo? Então as variáveis são cadeiras e mesas, certo? São as nossas variáveis. Vou começar com elas zerado, certo? Comecei o dia sem produzir nenhuma. Aí a função objetiva. O que é a função objetiva? É aquela função que vai te dizer o que você quer fazer, né? O que o problema quer fazer aqui? Ó? Ele quer ter lucro máximo. Então é uma função de maximização, certo? Bom, ela é sempre baseada nas variáveis, certo? Então se eu quero maximizar o lucro, ó, na verdade seria receita, né? Mas tudo bem. Aqui não está custando custo para a gente tirar o custo para calcular o lucro. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o preço de venda. R$50, ó, a cadeira R$50. Então, para formar a função objetivo, né, que ela era baseada no custo, no lucro, né, de venda, então eu vou usar o preço de venda. R$50 para a cadeira e R$100 para a mesa. Como é que eu calculo, tá, quanto de lucro eu tive? Tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui, ó, vou pegar o número de cadeiras produzidas vezes o valor de venda da cadeira. E aqui a mesma coisa, ó, número de mesas produzidas vezes o valor de venda da mesa. Se eu, como eu disse, só vou mexer aqui. Ó. Se eu falar que eu vou produzir 3 cadeiras, olha lá. Certo? Se eu falar que eu vou produzir 4 mesas, tá a multiplicação ali. Certo? E, é claro, eu preciso do resultado final, que é o somatório. O somatório desses dois cálculos que eu fiz. Então, eu pego o número de cadeiras e multiplico pelo preço de venda da cadeira. Com isso, sei quanto de receita que aquelas cadeiras me deram. Faço a mesma coisa para a mesa para descobrir quanto de receita me deu. E o resultado eu botei em negrito, porque é um campo calculado, certo? Eu vou ter o resultado da minha função objetivo. Bom, restrições. Vamos ver que restrição tem. Eu só tenho uma restrição aqui, na verdade, tá? Que é o estoque de 200 metros quadrados. Certo? De madeira. Poderia falar que eu tenho uma carga horária de funcionários, poderia falar horas de equipamentos disponíveis, mas para simplificar, eu vou ter aqui o limite de 200 metros quadrados de madeira. Certo? Eu posso passar esse limite? Não posso. Eu posso chegar nesse limite? Posso. Então, a quantidade de madeira que eu usar naquele dia tem que ser menor ou igual a 200. Certo? Então tá, vamos ver os coeficientes aqui, ó. Quanto que cada cadeira consome de madeira? 10. Tá? Então eu botei restrições aqui, poderia ter várias restrições, mas a gente só tem uma restrição. Tá? Restrição madeira. Opa, exagerei. Restrição de madeira no estoque, né? Então eu sei que a cadeira consome 10 e a mesa consome 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Como é que eu vou fazer essa conta agora? Eu vou pegar, ó, quantas cadeiras eu fiz e multiplicar por 10. Quantas mesas eu produzi e multiplicar por 30. E vou somar isso para saber quantos metros quadrados eu usei no dia. Ó, cadeiras vezes a quantidade de metros quadrados que a cadeira consome, mais o número de mesas que eu produzi, vezes a quantidade de madeira que a mesa consome, né?
Então olha lá, se eu produzir uma cadeira, ó, se eu fabriquei uma cadeira naquele dia, eu vou vender por R$50, a expectativa de lucro minha naquele dia, ou receita seria R$50, e só consumi 10 de madeira, tá abaixo do limite, então tá ok, certo? Se eu por acaso, num chute aqui, falar, não, agora eu vou produzir 100 mesas, ó, tá certo que o lucro vai ser bom, né, mas eu não tenho madeira para isso, né? Então a gente não pode deixar um problema estourar as minhas restrições. Feito isso aqui, ó, só tem 2 cálculos que essa planilha faz, certo? São esses 2 campos que estão em negrito, certo? Agora, para a gente resolver, a gente não vai ficar dando chute aqui. Nós vamos usar uma ferramenta que chama Solver. Ela é uma ferramenta que existe tanto no Excel quanto no Calc. A do Excel tem um pouco mais de recurso, certo? Quem quiser conhecer mais detalhes do Excel e mais detalhes sobre como modelar problema, eu recomendo esse livro meu aqui, ó, Otimização Gerencial com Excel. Na época foi publicado pela Visual Book, que aí é um livro que só tem modelagem de problemas de programação linear e não linear, utilizando o Solver, só que no caso do Excel. Certo? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fornecer para o Solver? Tá? A gente tem que fornecer a função objetivo, célula da função objetivo. Ó, a célula da função objetivo é essa aqui. Ó. É onde calculei o lucro que eu vou ter. Certo? Em seguida, eu vou pegar o que? Eu vou pegar as variáveis. Onde estão as variáveis? São essas 2 células aqui. Ó. Vou apertar com o mouse aqui e marcar as 2. Certo? Ele já falou que é a B4 e a C4. Certo? Já reconheceu aqui. Certo? Detalhe, eu quero maximizar lucro, né? Está escrito aqui no enunciado, máximo. Ó. Então já deixo o máximo aqui. Se eu errar e botar mínimo, vai dar problema. E agora eu vou fazer restrição. Tá? Como é que eu faço uma restrição? Aviso para o Solver qualquer restrição. Ó, eu vou botar aqui ó, a célula de referência. É onde eu fiz o cálculo da restrição. Tá? Já está certinho aqui, ó, menor ou igual. Se fosse uma inequação de outro tipo, né, eu poderia usar uma equação ou uma inequação com sinal trocado. Tem a possibilidade de a gente forçar a ser números inteiros, testar binário, não é o objetivo desse vídeo. E o valor limite, esse valor aqui. Ó. Poderia colocar 200 aqui? Poderia, mas eu vou deixar automatizado na planilha. Tá? Se eu mudar o valor na planilha, ele já reconhece. Então aqui eu já tenho lá, avisei para ele qual a função objetivo, onde que ele vai testar, se o resultado foi atingido, certo? Se o ótimo foi atingido ou não. As variáveis que ele mesmo vai testar, vários valores, não vai ser aleatório, existe um processo matemático para isso. E só temos uma restrição no caso. Se tivesse mais restrições, a gente ia colocar aqui. Antes de fazer qualquer coisa, vamos vir nas opções. Ó. Tem jeito de fazer uma cadeira e meia? Não tem, certo? Uma mesa e 25? Não tem, então vamos assumir como valores inteiros, senão ele vai dar... Tá? Se fosse produzir, por exemplo, uma quantidade de sal, né? Sal poderia ter 1,5 grama, 1,25 grama, certo? Então seria uma variável contínua. Já o número de cadeiras e mesas, não. Vamos assumir como não negativa, tá? Ou eu produzo 0 ou mais de 0. Cadeiras e mesas, não tem jeito de ser menos 5, certo? Isso aqui a gente não vai preocupar, que é um problema simples, tá? Ele não vai ter muita dificuldade, certo? Como é um problema linear, já está selecionado. Se fosse não linear, a gente selecionava de baixo. Dou OK e vem aqui, ó, resolver, tá? Rapidinho ele chegou a um resultado, porque esse problema é simples, né? Olha lá, ele falou que o ideal é você produzir 20 cadeiras, não produzir nenhuma mesa, certo? Você vai chegar ao limite do estoque, ó, 200, certo? E ter um lucro, receita de 1.000, certo? Eu posso manter o resultado. Então ele já deu o melhor resultado para a gente, certo? Por que ele selecionou só a cadeira? Porque seria mais lucrativo, certo? Seria mais lucrativo. Você pode tentar forçar ele... Assim, eu vou mexer no modelo só para a gente ver. Ele escolheu um pouquinho de cadeira, de mesa também, certo? Eu vou aumentar aqui o valor de venda, vou botar 150 e vou pedir para ele resolver de novo. Vou zerar, ó. Vou zerar, vou lá no Solver. Felizmente ele já guardou tudo, ele está tudo armazenado lá. Eu vou resolver de novo. Ó, agora já mudou. Ó, produz 2 mesas e 6 cadeiras, 2 cadeiras e 6 mesas. Vai ter o mesmo resultado final, né, que a gente teve anteriormente, usando o máximo de madeira possível,
certo? Então só quis esforçar um pouquinho e utilizar outra variável, tanto mesa quanto cadeira. Mas na solução anterior, né, voltando aqui no problema original, era 100 de mesa, de retorno de preço da mesa, né? Então, tá ali. A gente fez esse primeiro exemplo, é um exemplo simples, mas serve de introdução ao sobre a programação linear, certo? Se você quiser dar uma olhadinha nas formas, teve alguma dúvida, eu vou até exibir aqui novamente. Ó. Exibir, mostrar a fórmula. Então, aqui no code, certo? Então as fórmulas estão aqui. Então, nesse primeiro vídeo foi esse problema mais simples, mas depois nós vamos mostrando os problemas um pouco mais complexos.